Estou vendo as bailarinas, que dança que não se dança, que trança não se destrança. O grito que voou mais algo, que voou mais alto, foi um grito de criança. A iniciativa surgiu assim da vontade de misturar algumas linguagens artísticas, como a poesia, a literatura infantil, o circo e o teatro, e de criar um projeto que, embora vinculado com o espaço da universidade, não fosse destinado a um projeto acadêmico. E também para ser um espetáculo que tenha múltiplas idades, mas que tenha um foco na criança, porque... Desde o começo disso, a gente se lançou esse lugar de processo de criação contínuo. Então, a gente começou se encontrando e se trocando alguns textos, né? Poesia, literatura infantil, levando para os nossos ensaios, olha, eu li isso, trocando histórias. Nisso surgiu a história da literatura infantil escrita por crianças, que aí veio o Nicholas Strauss, a partir da Nath, né? Ao mesmo tempo, a gente tinha já desde 2015 o estudo da técnica circense, e a gente queria incluir esse processo, então também era outra parte do processo criativo, é como inserir dentro da linguagem teatral e dessa criação com poemas a prática circense. Então, a gente foi tentando mesclar isso em salas de ensaio e, ao mesmo tempo, buscando algumas experimentações com o público. E a gente também, no início, se dividiu, né? Cada dia uma propunha algum exercício ou alguma metodologia diferente. Às vezes, no ensaio, as duas propunham. Então, a gente se colocou metas, tipo, até tal dia a gente tem que ter uma cena. Até tal dia a gente tem que mostrar para o público. E essas metas, elas foram ajudando a gente a concretizar, né? A tirar essas ideias do papel e começar a fazer mesmo. E ele também teve muito da pesquisa do improviso. Então, a gente tinha uma ideia. Olha, com esse poema a gente podia tentar trabalhar a acrobacia. Vamos experimentar. E a gente tentava improvisar, acabava surgindo uma outra coisa. Ou, por exemplo, assim, a cena dos balões. De uma hora a gente podia ter balões, vamos brincar com balões. A gente encheu um balão e começou a improvisar, a jogar. De repente surgiu o personagem balonês. E aí eram 2 baloneses no começo. E de repente só tinha um balão. E de repente a gente começou a brincar sem o balão e com óculos. E aí surgiu o personagem do Povo Rei. Então, esse lugar da experimentação, do improvisar, do brincar, do poder ensaiar e ir renovando, faz parte do nosso processo de trabalho. E aí isso continua acontecendo com o público. Que a gente vem para o público e, de repente, surge algo que a gente não havia percebido e o público permite isso para a gente acaba incorporando esse repertório no trabalho. Então, a gente vai chegando num desenho cênico para o espetáculo, mas, ao mesmo tempo, ele está sempre se renovando com a questão dessa relação com o público que a gente vai tendo. A gente começamos nós duas, e no decorrer do processo de criação do trabalho, a gente foi tendo a colaboração de diversas pessoas para cenário, para as técnicas, a entrada dos músicos. Então, isso também faz parte do nosso processo de criação. Não somos só nós duas, existe toda uma equipe de colaboração que acaba movendo esse processo criativo, que dá ideias, que sugere, que assiste, que ajuda, né, a gente a criar no final das contas também. E também a importância do registro, né? Porque a gente não consegue se ver de fora quando a gente está na improvisação. Então, a gente sempre filmava essas improvisações e filmava essas passagens para a gente poder ver esse material em casa e apontar o que tinha sido legal, o que não tinha. E a gente tinha esse diálogo. Atenção! Atenção! Foi! Começou a música dos músicos! E aqui abre a luz também! Lua, lua... Não, você tem que puxar.
como a gente não tem diretor, teoricamente, somos nós, não tem um apontamento para onde ir, essa direção, assim, era a gente que se dava. Até essa questão do registro audiovisual dos ensaios, do processo de criação, acabou assim se criando uma metodologia de encenação para a gente, como processo de direção. Assim, pensar esse lugar do registro como um lugar de distanciamento, a partir, né, do estudo do registro, enfim. Tanto para compor, olha, isso que a gente fez, interessante, vamos tentar repetir isso. Quanto para depois a gente pensar em retomar esse trabalho. Assim. Mas desde o começo, quando a gente começou a se reunir, assim, logo nos primeiros ensaios, a gente estabeleceu como meta de processo de criação ter o encontro com o público como um dos procedimentos metodológicos de criação, que a gente vem tratando como um espaço de laboratório com o público. Porque muda muito o nosso trabalho com o público. Então, a gente teve assim também experimentações mais fechadas e algumas experimentações abertas, como na feira, ainda não com o trabalho inteiro, mas experimentando fragmentos. E a gente descobre toda vez que a gente mostra, né? Porque cada público reage de uma maneira diferente e gosta de uma coisa diferente também. Acho que a experimentação com o público também permite nos pensar assim, as possibilidades de tonalidade que o espetáculo pode estar afinado. Por exemplo, se a gente vai trabalhar como hoje, né, nos apresentamos mais para a educação infantil. Então, a gente entende que tem uma tonalidade mais sutil, mais leve. A gente sabe que tem crianças que choram, tem uma cena que a gente grita. Então, assim, a gente tenta talvez trazer uma tonalidade que dialoga com esse público, que tem essa primeira infância. Você descobriu os tons em que afinação que esse espetáculo pode soar. Não é fácil de fazer. E também porque a gente queria um desafio de tentar sair de um lugar comum. Esses espetáculos que são explicativos demais, sabe? Porque parece que a criança ela não sente também, ela sente que nem a gente, sabe? E ela observa de uma forma diferente. Então, por que não levar essa forma diferente para ela assistir, sabe? Talvez o poema para ela seja algo que ela não externalize isso, mas dentro toca ela de alguma maneira. E como a criança pensa, como a criança sente o mundo, como a criança vive o mundo. Acho que é muito potente quando a gente pensa o espaço de criação e de compartilhamento público do teatro como essa mescla, esse colorido, essa coisa divertida. Eu gosto muito. Então, acabou que a gente está aprendendo muita coisa e vamos seguir aprendendo muitas coisas. Acho legal isso, de pensar o nosso espetáculo como um lugar que a gente está querendo aprender alguma coisa. Sim. Né? Não que a gente sabe e vai mostrar, mas que a gente está fazendo ele para aprender o que a gente está fazendo. Muito essa procura da EMA, né? A gente procura sempre alguma coisa que a gente ainda não tem. Então, no nosso processo também, a gente está sempre procurando alguma coisa que a gente ainda não tem. E quando a gente atinge ela, a gente continua procurando outras coisas que ainda virão, assim. É uma procura. Acho que a gente nunca vai encontrar a EMA. Acho que não.